Vamos então para a parte de regra de 3 simples e composta. Muda muita coisa, Jana? Não, gente. A gente continua mais ou menos o que a gente já vinha vendo, né? Até porque eu já apliquei regra de 3 na hora de resolver as proporções. Eu só estou colocando aqui para que não fique nenhuma linha solta, certo? No raciocínio de vocês. Para a regra de 3 simples e composta, vamos lá. Regra de 3 simples. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que, por dia, é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Eles vão ter que especificar isso, que sempre vai ter que ser a mesma quantidade de ração. Por quê? Porque senão, obviamente, eu poderia ter variantes. Então, quando eu estou dizendo que um animal, né, um cão, vai comer 10 quilos de ração a cada 15 dias, então a primeira coisa que eu preciso saber aqui é, eu tenho aqui uma razão. Eu tenho uma razão de 10 quilos de ração para 15 dias de consumo, certo? Ele quer saber a quantidade total de ração consumida por semana. Por semana, aqui eu vou ter 7 dias, certo? Então, aqui eu vou colocar, então, 7 dias, que é o meu interesse de saber a quantidade de ração consumida por semana. E aqui, X. Fazendo aqui uma regra de 3 simples, por quê? Porque nessa questão, a gente tem uma questão de uma razão, de uma proporção diretamente proporcional. E sendo diretamente proporcional, se eu aumento o número de dias, obviamente eu aumento o consumo de ração. Se eu diminuo o número de dias, obviamente eu diminuo o consumo de ração, tá? Então aqui eu vou ter um cálculo de 15 vezes x, que vai ser igual a 10 vezes 7. 15x vai ser igual a 70, x vai ser igual a 70 dividido por 15. Eu costumo sempre ir para a simplificação. Eu, Janaína, prefiro sempre fazer o máximo de simplificação possível, depois eu faço o cálculo final, tá bom? Então, aqui já vou dividir por 5. Dividindo 70 por 5, eu tenho 14. Dividido 15 por 5, eu vou ter 3. Obviamente, aqui a gente vai ter um númerozinho quebrado, tá? E aí eu poderia colocar 14 terços mesmo, depende muito da questão, como a questão vai te pedir, o que é que vai estar na resposta. Jana, pode ser que coloque-se o valor aproximado? Sim, pode ser que se coloque o valor aproximado. Pode ser que se coloque o valor da fração? Também. Então, a prova de vocês ela é de múltipla escolha. Olhem para os resultados e vejam que tipo de cálculo vai ser preciso ser feito, tá? Agora, no segundo exemplo aqui que a gente tem de regra de 3 simples. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Agora prestem atenção nessa daqui. Uma torneira enche um tanque, então aqui eu tenho uma torneira. Essa torneira ela vai encher meu tanque em 6 horas. Se uma torneira enche um tanque em 6 horas, imagine que seria uma condição de trabalho. Vamos lá. Eu tenho, é o mesmo tanque, certo? Eu tenho uma pessoa fazendo um trabalho e ela demora 6 horas para poder fazer. Se eu tenho que essa pessoa vai pedir ajuda a uma outra pessoa, ou seja, eu vou ter 2 pessoas trabalhando para o mesmo trabalho, entende que o tempo ele vai cair, o tempo de realizar esse trabalho vai cair. Então aqui quando ele pergunta agora, 4 torneiras, obviamente eu vou ter um tempo menor. Ou seja, isso daqui é o que a gente viu de ser uma razão inversa, né? Isso daqui são grandezas inversamente proporcionais. Para ser uma razão inversa, a gente vai ter agora, deixa eu escrever aqui só uma tabelinha que eu sempre gosto de fazer aqui. Então, a gente coloca número de torneiras. Esse tipo de anotação eu sempre gosto de colocar na regra de 3 composta, só faço ela assim. E aqui, horas, aí você pode colocar tempo, tá? Então, o que é que eu tenho? Que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Agora, eu vou ter 4 torneiras que vão encher em X. Jana, eu já identifiquei que isso daqui vai ser inversamente proporcional. Para ser inversamente proporcional, ao invés da gente fazer aqui aquele xizinho, né, que a gente costuma fazer, que seria a multiplicação desses opostos, a gente não vai mais fazer isso daqui.
Agora, para ser inversamente proporcional, eu tenho que multiplicar 1 vezes 6 e 4 vezes x. Então, aqui eu vou ficar com 4 vezes x é igual a 1 vezes 6, 4x é igual a 6, x vai ser igual a 1,5 de hora, ou seja, 1h30, 1h30 minutos. Cuidado com as respostas de vocês, o professor pode cobrar com esses diferenciais aí nas grandezas, tá? 1,5 hora ou 1h30 minutos, mas o que vocês precisam prestar muita atenção? O que eu tenho nas minhas mãos, a regra de 3 que eu tenho na minha mão, ela é com grandezas, ela é realizada com grandezas diretamente proporcionais ou com grandezas inversamente proporcionais? Isso aqui tem que ter cuidado. Na regra de 3 composta, como eu já falei, eu sempre gosto de colocar uma tabelinha, tá? E aí, nessa regra de 3 composta, a gente vai ter que ir com um pouco mais de cuidado e um pouco mais devagar. Não no estabelecimento das grandezas, mas no cálculo final. Voltando, então, vamos aqui olhar para ela e ler direito o que a gente tem de informação. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiam fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para realizar, ou seja, para trabalhar 4 horas por dia? Essa questão ela deveria ver um pouco mais especificada e dizer que todos eles também iriam trabalhar as 4 horas por dia, tá? Na contratação, à medida que eu faço a contratação, todos eles trabalhariam. Se a gente for prestar atenção aqui, a gente vai ter 3 grandezas. O número de pedreiros a gente vai ter a área que foi rebocada e a gente vai ter as horas de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, P para pedreiros, A para área rebocada e horas trabalhadas por dia. Essas aqui são as minhas 3 grandezas. Para pedreiros, com a primeira relação que ele me dá, ele me diz que são 2 pedreiros. Sendo 2 pedreiros, eles fazem uma obra de 48 metros quadrados e eles trabalham 6 horas por dia. Para a segunda condição, o que é que eu tenho? Foram contratados mais 4. Se foram contratados mais 4, eu fico com 6 pedreiros, fazendo uma área de X, trabalhando 4 horas por dia. Jana, eu fico super confuso nesses cálculos. Eu vou ensinar para vocês uma maneira que eu já faço há anos. Primeira coisa que vocês vão pegar, gente, quem vai ser o meu padrão de comparação? O meu padrão de comparação vai ser onde está a incógnita. Então, eu preciso saber disso daqui, ó. Eu preciso descobrir a área, certo? Eu não gosto muito de usar essa setinha com, eu uso aqui porque a setinha sobe, aqui aumenta, a setinha desce. Não. Como é que eu uso a seta? Eu uso a seta, eu estabeleço um padrão, por exemplo, da seta, eu vou jogar aqui a minha seta para cima, para a área. Quem for diretamente proporcional à área também sobe a seta. Quem for inversamente proporcional à área, inverte a seta desce, tá? Então, a minha seta eu nunca gosto de fazer com esses valores, eu vou fazer aqui porque isso aqui sobe, isso aqui aumenta, isso aqui desce. Gente, isso dá uma confusão, porque aí você vai fazer essa comparação com a grandeza que é inversa, você fica, mas ela subiu ou desceu, tá? Então, o que é que eu faço? Estabeleci o meu padrão. O meu padrão da área é essa seta para cima. O que que a gente faz? A gente esquece o número de horas, a gente fixa esse número de horas e vai comparar apenas os pedreiros. Então, vamos lá. 2 pedreiros trabalhando, né, horas por dia, eles fazem 48 metros quadrados. Se eu tenho agora 6 pedreiros trabalhando as mesmas horas por dia, tá vendo que aqui eu fixei o valor da hora, né? 6 pedreiros trabalhando as mesmas horas por dia, eles vão fazer X. Imagine, se 2 pessoas conseguem fazer o reboco de 48, 6 pessoas conseguem fazer o maior reboco. Então, à medida que aumenta o número de pessoas, também aumenta o número de reboco. Ou seja, pedreiros e área construída vão ser diretamente proporcionais. Se aqui nessa questão pedreiro e área é diretamente proporcional, eu também vou colocar essa setinha aqui para cima, por ser diretamente proporcional. Não tem nada a ver com subir valor e diminuir valor, certo? Agora, então, vou comparar a mesma área construída com horas trabalhadas. Jana, eu faço o que com os pedreiros? Inventa um número qualquer. Então, o número de pedreiros agora é fixo para você. Quando a gente compara 2 a 2, a gente esquece o resto das grandezas, certo? Então, vamos lá. Um número de pedreiros,
eles fazem 48 metros quadrados trabalhando 6 horas por dia. Agora, o mesmo número de pedreiros vão construir uma área trabalhando 4 horas por dia. O que é que eu estou fazendo o cálculo aqui? Área construída e horas trabalhadas. Se 48 horas demoraram, se 48 metros quadrados de reboco demoraram 6 horas, se eu trabalhar apenas 4 horas, eu vou fazer menos, tá? Então, aqui a gente também segue uma razão direta. Aqui, nosso raciocínio também é um raciocínio direto. Área para hora. Se eu trabalho 6 horas, eu costumo 48. Se eu trabalho 4 horas, eu costumo menos. Certo? Então, aqui também é uma razão direta. Se isso daqui também é uma razão direta entre área e hora, eu também vou jogar essa minha setinha para cima. Tá vendo que não tem nada a ver com crescer valor ou diminuir valor. Tem a ver com ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Jana, então como é que a gente monta esse resultado? Vamos lá. Vou colocar aqui de vermelho para vocês. Quem a gente pega? Primeira coisa, a gente pega o que a gente precisa descobrir, né? O padrão, a grandeza que a gente precisa descobrir. Então, 48 está para x, assim como todas as grandezas são diretas aqui. Então, eu só vou repetir. Jana, se fosse inversa, você inverte a razão dela, tá? Então, aqui fica 2 para 6, multiplicado com 6, que está para 4. Como isso daqui se trata de uma multiplicação, já vou fazer uma simplificação. Vou dividir esse numerador por 6, esse denominador por 6, aqui vai ficar 1, aqui também vai ficar 1. A mesma coisa vou fazer com 2 e 4. Vou dividir esse 2 por 2, aqui vai ficar 1. Vou dividir esse 4 por 2, isso aqui vai ficar 2. Então, eu vou ter que 48 está para x, assim como 1 vezes 1, 1 está para 2. Logo aqui, eu vou ter que x vale 96 metros quadrados, vai ser a área construída, letra D, tá? Vamos então para mais um exemplo aqui de regra de 3 composta. Chegando então no segundo exemplo, a gente tem a seguinte sentença. Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Se a gente prestar atenção aqui, a gente vai ter 4 grandezas para poder fazer as comparações, certo? Vou aqui evidenciar para vocês. Primeira coisa, ele me diz que 5 máquinas com produtividades idênticas. Jana, tem que ser obrigatoriamente produtividades idênticas? Sim, tá? Porque senão, se uma produzir mais e outra produzir menos, eu não tenho como fazer a compensação. Com produtividades idênticas, produzem 260 peças em 5 dias, operando por 4 horas por dia. Sabendo que duas máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas operarem durante 10 horas? Então, vamos lá. A primeira coisa, escrever os nossos parâmetros de comparação. Então, eu vou ter aqui máquinas, vou ter a quantidade de peças, vou ter a quantidade de dias e vou ter a quantidade de horas trabalhadas por dia, tá bom? Chegando então, vamos fazer toda essa substituição no quadro e aí depois a gente faz os comparativos. Primeira coisa, ele me disse que 5 máquinas produzem 260 peças durante 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. A segunda continuidade disso daqui diz assim, se 2 máquinas deram defeitos, obviamente eu fiquei com 3 máquinas. E aí eu quero saber o número de peças produzidas para que em 10 dias as máquinas produzam trabalhando por 10 horas diariamente. Mais uma vez, Jana, qual é o meu parâmetro? Vamos lá, o que eu quero comparar? Esse daqui é o meu parâmetro. Eu preciso descobrir o número de peças produzidas, tá bom? Vou colocar aqui a minha seta mais uma vez independente. Quem vier a favor, ou seja, quem tem uma grandeza diretamente proporcional, mantém o mesmo sentido da seta. Quem vem com a grandeza inversamente proporcional, a gente inverte a direção da seta, só para que você tenha um parâmetro de comparação, tá bom? Vou colocar aqui, então, a minha seta
para baixo. Por quê, Jana? Porque eu quero. Não tem muita coisa não, gente. Podia colocar para cima? Podia colocar para cima, desde que você mantenha o parâmetro de comparação, tá certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro comparar aqui, então, peças com máquinas produzidas. Fixa o número de dias, fixa o número de horas trabalhadas. Esquece que esses outros dois vão variar. Então, fazendo apenas de máquina para peça, a gente tem que, em 5 dias, em 5 máquinas produzem 260 peças, 3 máquinas vão produzir menos peças. Então, entenda, quanto mais máquinas eu tenho, mais eu produzo. Quanto menos máquinas eu tenho, menos eu produzo. Isso daqui é a grandeza diretamente proporcional. Então, eu também vou colocar aqui a minha setinha na mesma direção, que no mesmo sentido onde eu coloquei a produtividade das peças, tá? Em relação a dias, vamos então agora comparar apenas a produção das peças com o número de dias. Eu produzo 260 peças em 5 dias. Quantas peças eu vou produzir em 10 dias? Mais uma vez fazendo esse comparativo, tirando todos os outros parâmetros que variam, colocando apenas esses dois, eu vou ter aqui, mais uma vez, uma grandeza diretamente proporcional. Então aqui também eu vou colocar a minha seta no mesmo sentido das peças produzidas. Por fim, eu tenho horas trabalhadas, tá? Então eu vou considerar todas as máquinas como mesma quantidade e mesma produtividade, eu vou considerar também os dias como fixo e vou fazer apenas a comparação de peças produzidas com horas trabalhadas. Se eu trabalho 4 horas, eu produzo 260 peças. Se eu trabalho 10 horas, eu vou produzir mais. Se eu trabalho menos horas, eu produzo menos. Mais uma vez, uma grandeza diretamente proporcional. Coloquei aqui a minha setinha para baixo. Jana, se tivesse qualquer grandeza inversamente proporcional, o que aconteceria? Na hora da montagem, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, primeira coisa que eu vou pegar, quem eu quero descobrir, tá? Então, a minha proporção fica 260 está para X. Como eu não tenho grandezas inversas nesse exemplo aqui, eu não preciso inverter nenhuma das proporções. Então, aqui eu mantenho, ó, 5 terços, que são a quantidade de máquinas, né, que trabalham. Nos dias, também mantenho aqui 5 décimos. E em horas também mantenho aqui, perdão, aqui é uma multiplicação, e aqui também eu mantenho 4 décimos. Vou começar a fazer minhas simplificações. Esse 4 eu vou dividir por 2, esse 10 também. Aqui fica 2, aqui vai ficar 5. Esse 5 eu divido por 5, aqui fica 1. Esse 5 também eu divido por 5, aqui fica 1. Esse 5 com o 10 eu também vou simplificar. Vou dividir esse daqui por 5, aqui fica 1. O 10, quando eu também divido por 5, aqui vai ficar 2. E aqui em cima, ó, que também eu tinha um 2 como resultado, esse daqui também. Vou simplificá-los. Aqui vai ficar 1, aqui também vai ficar 1. Então, eu vou ter 260 sobre x é igual a 1 terço quando eu fizer a finalização das minhas multiplicações, certo? Fazendo aqui uma regra de 3 simples, rapidinha, eu vou ver que x é 3 vezes 200, 600, 3 vezes 60, 180, 600 com 180, eu tenho 780 peças produzidas no final, letra B, certo? Vamos lá, gente, dando continuidade, agora exercícios de razão e proporção. Esse exercício aqui, como vocês estão vendo, são questões das Universidades Estadual do Rio, Universidade Estadual do Rio e Unicamp. Essa da Unicamp, ela é bem especial, tá? A apostila de vocês contém essa questão, prova do ano passado conteve essa questão. Se quiser material da gente com todas essas questões aqui, outras também, outros exemplos, entra lá no nosso Instagram, @além-da-aula1, manda uma mensagem para o João Pedro no privado e pede a ele, envia teu e-mail, fala assim, João, queria por favor receber o material de vocês de questões de revisão, tá certo? Que ele envia, rapidinho. Vamos então. Admita que, para escovar os dentes, seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros, havendo desperdício de 10, certo? Considere que uma família de 4 pessoas que escova os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho 4 pessoas escovando os dentes
3 vezes ao dia, tá? Isso daqui daria 12 escovações diariamente. 12 escovações por dia, certo? E aí, o que é que eu tenho? Em 365 dias, o desperdício de água dessa família em litros será igual a... Vamos lá. Jana, ele quer o quanto se gasta a cada escovação? Não, ele quer apenas o desperdício. O desperdício a cada escovação é um desperdício de 10 litros, se eu deixar minha torneira aberta. Obviamente, um desperdício em 12 escovações, isso daqui vezes 10, eu vou ter um desperdício de 120 litros de água por dia. Qual o cálculo que ele quer agora, então? Ele quer 365 multiplicado por 120. Aqui eu vou fazer o cálculo rapidinho para vocês, tá bom? Para a gente não demorar muito. 0 vezes 5, toda a primeira coluna vai ficar 0, já que todo mundo é 0. Coloquei aqui o 0 na coluna da unidade. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 6 vai dar 12. Com 1 vai dar... Opa, deixa eu colocar aqui, que eu escrevi errado. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1 no meu cálculo ali que sobrou do 5, vai ficar 13, e para cá também a gente vai ter o adicional de uma centena. 2 vezes 3, 6 centenas, mais uma centena, 7. Por fim, a gente vai ter 1 vezes 5, 1 vezes 6 e 1 vezes 3. Se eu descer aqui um pouquinho, vai ficar um pouquinho apertado aqui o cálculo, mas dá certo. Na soma de todos esses números, eu tenho 0, 0, 8, 7 mais 3, 13, e aqui 4, 43.800 litros desperdiçado ao final de 365 dias. Jana, ele poderia ter pedido um ano? Sim, eu teria que saber que um ano, para cálculo matemático, eles são 365 dias, com toda certeza. Do mesmo jeito que você tem que saber que para cálculo matemático um mês vale 30 dias, a gente não tem variante mês. Do mesmo jeito que a gente também estabelece a semana também como 7 dias, né? Então, aqui, 43.800, tá? Segunda questão. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tenha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de... Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui o ano de 2014 e eu tenho acontecimentos no ano de 2014. E, por fim, ele vai querer o ano de 2024. O que é que eu fiz aqui? Eu adicionei 10 anos para as minhas proporções, tá? No ano de 2014, eu tenho aqui a filha, vou colocar aqui um F, e aqui o pai. A filha aqui tem 20 anos, o pai vai ter 50. Em 2024, eu vou ter essa filha que tinha 20 anos, com 10 anos a mais, com 30 anos. O pai que tinha 50, com 10 anos a mais, ele vai ter 60. Então, a razão entre a idade da filha e do pai, e cuidado com isso, Jana, ele poderia pedir do pai e da filha? Sim, aí seria invertido, tá? Essa é a minha razão. Da filha e do pai, aqui daria 3/6, que simplificando mais ainda, isso daqui daria 1/2, letra B. E aí a gente fecha com a questão queridinha, né? Essa questão, gente, materiais de revisão, enfim, o que vocês forem ver, ela vai aparecer como exemplo dessas questões de proporcionalidade. E eu também acho ela uma questão bem interessante. Por quê? Olha o que é que a Unicamp pede. A tabela abaixo informa alguns valores nutricionais para a mesma quantidade de 2 alimentos, tá? Mesma quantidade 20 gramas, quantidade 20 gramas. Ele está dando a mesma quantidade de alimentos. Então, no alimento A, o que é que eu tenho? Para a quantidade de 20 gramas no alimento A, eu tenho 60 calorias, tenho 10 gramas de sódio, tenho 6 gramas de proteína. Para o B, para as mesmas 20 gramas, eu tenho 80 calorias, eu tenho 20 gramas de sódio e eu tenho 1 grama de proteína, tá? O que ele me deu nessa tabela foram quantidades iguais em termos de massa, 20 gramas de um, 20 gramas de outro. Aí o que é que ele pergunta? Considere 2 porções isocalóricas. Jana, o que é iso? Esse prefixo iso, ele vem dizer de igual. Isocalóricas, ele quer o quê?
Ele quer duas proporções, ele quer a comparação de duas porções que tenham a mesma quantidade de caloria. Ou seja, eu vou ter que reescrever essa tabela A com a tabela B, fazendo para elas a mesma quantidade de calorias, tá? De mesmo valor energético dos alimentos A e B. A razão entre as quantidades de proteína em A e a quantidade de proteína em B é, primeira coisa que ele quer aqui, ele quer isocalórica. Eu tenho aqui 80 calorias, tenho aqui 60 calorias. Se ele quer a mesma quantidade de calorias, o que é que eu vou fazer? Vou fazer MMC. Entre 60 MMC, entre 60 e 80. Quem é a MMC entre eles? 240, tá? Ou seja, eu vou restabelecer essa tabela com quantidades que eu tenha 240 calorias, tanto para o alimento A quanto no alimento B. Então, eu vou fazer aqui, ó, alimento A e vou fazer também aqui alimento B. Não vou colocar a quantidade de, a gramatura dela, tá? A massa, porque não faz sentido, não é o que ele quer. Mas o que é que eu vou colocar aqui? Bom, 240 calorias, porque ele quer porções isocalóricas, de mesma caloria, certo? Aqui então, ó, para 60 calorias, eu tinha 10 gramas. De 60 para 240, de 60 para 240, eu multipliquei por 4. Logo, todos os meus valores da tabela A, eles também deverão ser multiplicados por 4. Se eu tinha 10 gramas, aqui eu vou ter 20 miligramas, né? Perdão, estava falando gramas. 20 miligramas de sódio. E aqui, se eu tinha 6 gramas de proteína, vezes 4, aqui eu vou ter 24 gramas de proteína. Para o alimento B, Jana, ele era de 80 calorias, ele foi para 240. Então, aqui ele foi multiplicado por 3. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Se eu tinha aqui 20 gramas de sódio, 20 miligramas, eu vou ter aqui 60 miligramas de sódio, tá? Opa, aqui eu fiz uma multiplicação errada, gente, desculpa. Aqui não são 20 miligramas, aqui é vezes 4, tá? Então, aqui são 40 miligramas, perdão. E, por fim, aqui eu tenho 1 grama de proteína, multiplicado por 3, aqui eu tenho 3 gramas de proteína. O que é que ele quer como razão? Ó, a razão entre a quantidade de proteínas em A e a quantidade de proteínas em B vai ser de quantidade de proteínas em A para a porção isocalórica, mesma quantidade de caloria, que seria aqui os 240 gramas, 240 calorias, 240 calorias. Então, aqui eu tenho 24 gramas na porção A, 3 gramas na porção B. Então, aqui eu vou ter 24 gramas por 3 gramas. Isso daqui vai me dar 8 gramas, tá? Aqui tá escrito errado, eu acabei de ver, perdão nessas respostas. Ó, deixa eu já corrigir isso aqui para vocês. Isso aqui deveria ser 4 gramas, que é a proporção que ele quer, tá? Ele não quer a soma. 6 gramas, isso aqui deveria ser 8 gramas e aqui 10 gramas, perdão pelo erro, eu realmente não tinha reparado antes. Então, 8 gramas aqui eu tenho e tenho minha resposta como letra C, certo? Quem quiser essas questões e mais outras, vai lá no Além da Aula 1 e pede por mensagem, pede por direct lá pro João Pedro, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários da aula. Vai lá, manda mensagem também que a gente dá um jeitinho de responder isso para vocês, tá certo? Tchau, tchau, gente.